Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio aqui no canal da NutriPoint. Aproveita e já se inscreve aí no canal, o Marcão aqui já está junto e também aqui Dr. Fernando Sérgio também está junto com a gente aqui. O médico endoscopista, né? Que trabalha com colonoscopia também, médico gastro, e está aqui com a gente para poder falar um pouco aqui no canal da NutriPoint. Então, mais uma vez, se inscreve no canal para você acompanhar conteúdos como esses aqui, que a gente vai trocando uma ideia, uma resenha, e eu e o Marcão nós vamos matando mais a nossa curiosidade, porque nós somos curiosos, né, Marcão? Bastante. A gente é curioso, a gente só quer saber também, como a gente fala sempre, a gente quer ver o oco. A gente quer saber, curiosidade, coisa nossa. Tudo. Então, a gente vai perguntando aqui, doutor. Mas para o pessoal conseguir entender um pouquinho, fala um pouquinho sobre o Dr. Fernando. Quem é o Dr. Fernando, para quem não conhece ainda? Dr. Fernando Sérgio é formado na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, a PUC, Curitiba, em 1997. Então, com 25 anos de carreira, né, praticamente. Nossa. E coisa que eu gosto de falar em todos os canais, né, de conversas, e que eu nunca fui processado em 25 anos. Eu nunca fui nem na delegacia para dar um tipo de explicação, alguma coisa. São 25 anos de trabalho. Na clínica que eu trabalho na Santa Casa, que eu estou há 14 anos, são 34 mil pacientes cadastrados no computador. E esses pacientes muitas vezes fizeram mais de um exame. Então eu tenho mais de 34 mil exames de experiência. Nossa. Quando eu saio da PUC de Curitiba, depois de 6 anos, então eu saio do Presidente Prudente, do ângulo, vou para a PUC de Curitiba. Sempre foi de Prudente? De Prudente, nascido no Jardim Aviação, na Reverendo Coriolano. Essa é famosa. Com a General Osório, perto da Ápia. O meu negócio era a Ápia. Tomar sol na Ápia, jogar futebol na Ápia. Clubinho da Ápia de carnaval. Isso, Jardim Aviação. Depois frequentei um pouco tênis também. Então, formado em 1997 eu vou para São Paulo. Sim. E aí eu inicio a especialização em gastroenterologia. Gastroenterologia clínica. Doenças clínicas da boca ao ânus. Toda a parte abdominal. Fico 3 anos, 1 ano na clínica médica e 2 na gastroenterologia clínica, e aí eu passo para uma nova residência, uma nova prova, uma nova residência, para ser habilitado para a realização de exames de endoscopia digestiva alta e de colonoscopia. E também de endoscopia da via biliar, que hoje eu até não trabalho tanto, trabalho mais com endoscopia e colonoscopia. E nesse interim, na realização das residências médicas em São Paulo, eu fui convidado para fazer o mestrado em fígado na USP. Então muitas pessoas perguntam, você é hepatologista? Não é patologista? Então é importante que as pessoas saibam que 1 ano antes de vir para Prudente, depois de toda essa formação, eu chego em Prudente com 29 anos, eu já tinha terminado o mestrado em fígado na USP. Então eu tenho a formação em gastroenterologia clínica, endoscopia, colonoscopia e mestrado em fígado na USP. Foram anos de estudo, né? Então da época que o senhor entrou na faculdade até fazer a última graduação. 12 anos. Então meu pai falava para mim, pai, preciso trabalhar? Não, você não vai trabalhar. Toda a parte que você precisar estudar, eu vou bancar tudo. Sim. Com dificuldade. A gente não era de família abastada. Sim. Mas eu quero que você estude, você vai aproveitar ao máximo o tempo de estudo. Mas quando eu vou para São Paulo em 97, eu presto um concurso público. Sim. Que é a tentação, né? E eu sou relacionado para o Hospital de Guaianazes. São Paulo, né? Guaianazes é o extremo leste de São Paulo. É um bairro pobre, né? Você violento. Você vai para você ter uma ideia, você vai até Corinthians e Itaquera, é a última estação do metrô. Sim. Guaianazes é bem para frente.
É onde tem o campo do Corinthians, Corinthians Itaquera, termina ali. E aí dizem que já era difícil, né? Guaianazes, eu pegava um táxi ali nessa estação para poder chegar até o Hospital de Guaianazes. Entende-se que não era igual hoje, né? Só que ali eu já comecei a receber um pouco de salário, já ajudava meu pai, e o mestrado me pagava 2 salários mínimos, porque o mestrado eu passei também por concurso. Então, entendeu? Então deu para ser uma forma remunerada ali. Então eu trabalhava 12 horas semanais em Guaianazes, que era quarta-feira à noite, e fazia o mestrado nesse inteirinho à noite também, e ali eu já recebia mais 2 salários. E fora isso, fazia plantão, provavelmente também. Não, aí já não tinha necessidade, né? Porque como eu recebia como plantonista já do Estado, né? O Estado já pagava um pouco melhor, e mais o do mestrado. Hoje o salário mínimo é 1.700, né? Então eu recebia em torno já de 3.400 só do mestrado, só para estudar. Eu tinha a bolsa da CAPES na época. E aí eu termino a minha formação, mas eu decido voltar para Presidente Prudente. E aí? E aí São Paulo tem alguns probleminhas, né? Então, quando eu estava em São Paulo, eu tinha muitos amigos lá, porque todos eles estavam estudando, e esse pessoal começa a ir embora. Você começa a ficar um pouco sozinho. Estava conectado com várias pessoas. A poluição foi um negócio que estava muito difícil para mim. Isso foi... Muita rinite alérgica, 2002, mais ou menos. 2003, 2002, 2003 eu venho para Prudente, para me livrar do trânsito e da poluição. Nossa, cara, do trânsito eu acho que é o pior. Acho que é o pior. Muito. Então, se você errasse um pouquinho o horário de ir para o hospital, demorava 1 hora. Sempre mas eu tinha um negócio ali que eu sempre morei próximo do hospital que eu fazia residência. Então já ajudava. Então eu ia a pé. E aí voltava a pé e saía de carro nos horários de menor fluxo, né? Sim. Quando eu dava plantão na quarta-feira à noite, eu voltava de madrugada. Já tinha uma estratégia. Já se virava, já. Mas mesmo assim, eu acho que aqui em Presidente Prudente, primeiro que é a minha cidade, né? Segundo que é muito mais acolhedor. As pessoas são muito mais acolhedoras. Já era violento São Paulo nessa época? Muito. Eu acho que sempre foi, mas na nossa cabeça não era tanto como hoje. Muito. Nessa periferia que eu trabalhei, eu tive noites de atender 8 baleados. Já era muito violento essa região. Caramba! Esse extremo leste, o extremo lá da Zona Leste e o extremo da Zona Sul em São Paulo já eram muito violentos. Nossa. 8 baleados. 8 baleados no dia. Isso que foi pro hospital. Esse foi o recorde. Os que nem chegou. Chegaram 8 baleados no hospital numa noite. Morreu algum desses? Não, a maioria foi óbito, né? Tá. Porque é briga de facção e cocaína, então normalmente são lesões mais agressivas. E se ele chega vivo, vai para o centro cirúrgico, mas a maioria acaba falecendo. Aí você tem que dar notícia para a mãe, que a mãe vai lá no hospital. Então foi um aprendizado grande de vida. O mercador da morte chegando aí. Foi um aprendizado grande de vida. Agora hoje talvez eu não teria a mesma nem a possibilidade, nem a coragem, né, de atravessar esse São Paulo inteiro. Muitas vezes eu ia de carro. Então eu atravessava e ia até lá no hospital de carro. E aí voltava 5, 6 da manhã por Guaianazes. Os tombos ninguém vê, né? O pessoal só vê as pingas, né? Claro. Vê o Fernando hoje. E aí, quando eu venho para trabalhar na Santa Casa. Que a Santa Casa é muito assistencialista, então por isso eu gostei muito da Santa Casa. Então eu estou ali há 20 anos na Santa Casa. Nossa. 20 anos na Santa Casa. E aí está casado com a Tati, conheceu ela aqui. Aí eu comecei a dar aula na faculdade, na UniOeste. Logo que eu chego em Presidente Prudente, como eu tinha mestrado, eu já fui na faculdade, a faculdade me contratou, e por uma boa remuneração na época, né?
E eu comecei a dar aula na Já faculdade. ficou mais legal que São Paulo, né? Já começou a ficar melhor. Já né? ficou gostosinho. Ficou mais interessante. Já tá ficando bom esse negócio. Isso é. Ô pai, pode vir pra cá, tá gostoso agora. Aí eu começo em 2003, 2002. Que ano você fez faculdade? 2003. Que ano você começou? 2003. Terminei em 2009. Então a gente se conheceu em 2007. 6 ou 7. 6 ou 7. Então ela era minha aluna. Miserável. Ela era minha aluna. Ela era minha aluna do quarto ano. E a gente casou no quarto ano. Não, no quinto, não é? No início do quinto ano. E Homem sempre dá essas, né, cara? E ela engravidou no 6º ano. Que programação, hein, cara? Que programação. Bem programadinho, né? 6º ano da medicina, claro. Grávida. Cara, mas deu tão certo que a 6º ano era dividida em estágios. Deu pra fazer uma bolsa? Então, a nenê nasceu no final do estágio pro começo do outro. Então ela parou 2 meses. E depois já voltou, não é? Eu fiz a prova do estágio. Ela nasceu 3 dias depois. Terminou o estágio, fez a prova, ela nasceu. Eu fiz a prova explodindo. Nossa. 3 dias depois ela nasceu. Cara, isso é muito bênção de Deus, né? Aí eu fiquei 2 meses com ela, daí eu volto e termino a faculdade e já entra na residência da psiquiatria. Você México é mais organizado, né? E hoje a vida México é cronometrado, né? E hoje fazem. Vou invadir, não foi organizado, não. Foi muito sofrido, né? Porque bebê pequeno, residência, né? 3 dias, caramba! Olha, que loucura! E hoje a Luísa tem 16 anos. Filha única, né? A Luísa hoje tem 16 anos. Agora a Luísa ela é um pouco mais. Ela pretende viés? Não gosto de medicina. Não. A Luísa, ela tem algumas coisas minhas, assim, principalmente a aparência, mas ela é uma menina mais focada. Então ela faz academia todos os dias, ela suplementa, ela vai numa nutricionista que ela adora. Graças a Deus. Que bom, né? Não sei se eu posso falar quem é aqui, de repente. Amo você. Família inteira. A família toda vai numa nutricionista que diz que é a melhor que tem, né? Então a gente vai, ela usa o suplemento Whey, adora academia, está tendo ótimos benefícios. E é interessante que ela está na Austrália agora, fazendo intercâmbio. E na primeira semana ela me ligou e falou: papai, posso fazer a consulta online com a nutricionista? Comprar os suplementos e continuar o treino na Austrália? Eu falei: claro. Já tem uma academia aqui próxima aqui da minha... Bonitinha, né? Da minha... E ela tem 16 anos. Olha só, cara. Então ela acorda cedinho lá, ela faz a academia cedinho. Entendi. De lá ela vai para a escola, né? Sim. Aí a escola lá das 9 às 3. Eles não levam coisa para casa. Sim. Eles fazem tudo na escola. Tem o tempo de ir lá de 4 aulas e 2 horas para fazer as tarefinhas deles lá na própria escola. Sim. E lá o estudo, ela vai ficar durante 6 meses. 6 meses. É uma escola pública, que ela estava numa escola particular. Falei: filha, como é que é a escola? Eu falei: papai, é 5 vezes maior que a escola particular que eu estava. Lá o impulso vai para alguma coisa, né? Vai. Funciona. Funciona muito. Né? Esses dias ela passou filmando assim, as rugas comigo, me mostrando tudo. Eu acho que eu não estudei ainda, mas eu acho que é colonização inglesa, porque é mão inglesa, eles falam inglês e eles são extremamente muito seguro. Você vê, né? Os ingleses descobriram tanta coisa que não descobriu mais, né? Pra cá eles não vieram. Deixaram agora. E a gente vai pra lá. Agora a gente em abril vai pra lá visitar ela. Britânico mesmo, 1788. Então, o que eu imaginava. Então. 1700, né? 1788. Você vê, a gente, 1500, 200 anos mais velho. Então. Que foi português e espanhol. Esse jeitinho aí. É o nosso jeitinho. Então,
ela tá para lá, foi difícil o início, né? Agora, a medicina ela não fala muito, não. Eu gostaria que ela fizesse. Porque é um legado aí, né? Eu gostaria. Legal. Que vocês Só que eu acho que tem uma coisa que foi negativa nisso tudo, que a gente sempre almoça junto. Então, o almoço é sagrado lá em casa. Tem Nossa, isso é tão legal, hein, cara? É gostoso, muito bom. Não existe isso, né? Só que a gente reclamava um pouco da medicina, entendeu? Que não é uma profissão fácil. Porque as pessoas acham que médico é Deus não é e uma não tem profissão problema. fácil. Né? Não, e você tem uma responsabilidade muito grande, né? 35 mil exames aí, né? 34 mil cadastros, né, de pacientes lá em São Paulo aconteciam algumas coisas, mas acabava. Agora, aqui em Prudente, se acontece alguma coisa mais grave, não é legal. Então, eu acho que a gente, no almoço, a gente trouxe alguma coisa disso para ela. Pesou um pouco. Pesou um pouco. Deu uma assustada. Medicina eu não quero. Mas se ela fizer uma boa faculdade também, tem ótimas profissões. Hoje em dia tem muitas novas opções, né? Tem ótimas opções. Tem bastante. Tem ótimas faculdades aí em São Paulo, de administração, de tecnologia. Cara, pra minha cabeça, hoje eu já até falei com o pessoal da equipe, cara, eu não entraria no negócio de saúde, eu, Gustavo, trabalhar, que eu não teria essa coragem, essa responsabilidade de conseguir encarar na minha cabeça. No meu trabalho, se eu errar, ainda dá conta de dar um Ctrl Z, voltar, ajustar, reprogramar, ajusta. Mas nessa é uma tensão muito grande, né? Uma tensão muito grande. Ainda mais com rede social. Às vezes, por mais que você, Fernando, faça o trabalho exímio, às vezes a pessoa não gosta. E não gosta. Vai lá, mete a cara, encosta. Até você provar, já foi cancelado. Tudo, já tanta coisa. Mas o doutor da forma que falou também, durante tanto tempo de carreira, não teve um processo, não teve um problema, não teve nada. Sim. Então não é só a responsabilidade. Vai ficar até esquisito se a pessoa falar também, fala, meu, o cara não vai fechar tudo. Você tá entendendo? Se fosse a gente, certeza que o Marcão fez merda. Não. É outra vida. Certeza. Agora, a gente passa por várias mudanças, né, e a gente vai se adaptando e observando as coisas. Então, o que as pessoas aprenderam hoje? As pessoas aprenderam que sem academia não tem longevidade. Isso veio depois da pandemia? Mais assim? Isso já existiam estudos, né, de que aos 70 anos... O que vai dizer que você vai passar dos 80 ou não é pedir para ele levantar da cadeira e ver a velocidade com que ele vai levantar e vai caminhar até o próximo ponto. Então, sem musculatura, você não vai viver. Além disso, a academia melhora a sua saúde mental, né? Que também é um problema grande aí pós-pandemia, né? Sim. Então a gente vê, se você observar aí pela cidade, um crescimento exponencial aí do número de academias, né? E do número de frequentadores. Sim. A gente percebe muito igual a gente está falando. Depois da pandemia a gente começou a perceber mais que muita gente se assustou e acordou. Muitos morreram, né? Muitos morreram, tanta coisa. Então foi uma pressão psicológica. Os que estavam menos preparados fisicamente. Eu voltei para a academia agora, inclusive por isso. Eu tenho um colega médico que é bastante conhecido na cidade e ele perdeu muita massa muscular porque trabalhou muito, trabalhava até tarde, tudo. Porque vocês acabam sendo consumidos. E hoje ele está sarcopênico. Hoje ele não consegue levantar um aparelho de colonoscopia para fazer uma colonoscopia. Rapaz. De tanto trabalhar, não foi nem doença. Ele trabalhou muito, mas ele não preparou o organismo dele. Entendi. Ainda bem que... Então ele está sarcopênico, voltou para a musculação, está suplementando, toma whey, toma creatina e está tentando essa reversão, né? Se reprogramar inteiro. Mas o que a gente sente isso é que as pessoas estão cada vez mais entendendo essa necessidade, né? Tanto para a saúde no geral, quanto para a saúde mental. E o meu trabalho no consultório hoje, meu maior trabalho no consultório hoje é prevenção. E hoje qual a idade que mais de frequentadores ali do...
Então, vamos dizer que a partir dos 40 anos, praticamente o gastroenterologista ele é obrigatório, né? Porque se você tiver se você já tiver histórico de câncer na família, eu já tenho que te fazer uma colonoscopia de prevenção. Você já fez o SUS? Quantos anos você tem? 30. 30? E pouquinho. Um pouquinho? Tem 9, mas amanhã. Não. Tem 33. 45 anos sem histórico familiar e 40 anos com histórico familiar. Por quê? Chegando semana que vem. Por quê? Porque você tem o câncer de mama e próstata, e você tem o câncer coloretal chegando e ele vai passar. E por que ele vai passar? Você sabe, não? Não faço ideia. Tem ideia? Imagina. Mama e próstata tem propaganda, vai todo mundo sobre câncer, faz exame. Novembro Azul. Por que voltou? O de estômago passou a ser o sexto, ele estava mais para baixo, então ele voltou. Mas o câncer coloretal, em pouco tempo, ele vai passar. Ele tem menos propaganda, se você notar, né? Sim. Pra mim. Mas ele vai. Ele é até desconhecido para muitos. Ele vai passar a mama. Por quê? Processados e ultraprocessados alimentos. Faz todo sentido, né? Consumo de processados e ultraprocessados. Coisas mais baratas. Então vamos pensar que um processado é uma salsicha e um ultraprocessado é uma bolacha recheada, porque tem o processo da bolacha e do recheio. Então quanto mais acidiculante, conservante, corante, maior a chance de você desenvolver o câncer coloretal. Cara, e você vê, né? As pessoas simples. Hoje eu falei ontem com um pintor, ele falou que passou por algumas dificuldades, amicíssimo, hoje está super bem. Ele falou que ele comeu durante um ano, ele e a esposa, salsicha e salame. E salame? Na mistura. Você tiver uma tendência familiar. Então, o que você faz? Vamos falar assim, de uma maneira simples, para quem está assistindo o vídeo, de uma maneira simples, que até é uma maneira que eu uso no meu consultório. Ah, doutor, o senhor tirou um pólipo do meu intestino, aumenta a chance de câncer coloretal. Como é que eu diminuo? De maneira simples. Muita feira, fora o pastel lá e a coca. Nossa. Muita feira. Fanta de pastel. Muita feira e pouco supermercado. Lógico. Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes e cereais, azeite, carne de boi magro, frango, peixe, ovo, castanhas, caju, pará. Tudo que vem da terra. Maioria. Da terra ou debaixo dessa, mandioca. Entendeu? Então, de maneira simples no consultório, para você que está assistindo, muita feira, pouco supermercado, atividade física. E se você faz academia e tem uma dificuldade um pouco maior, melhorar mais a sua parte muscular, suplementação. Isso que ia chegar. O suplemento não entraria nessa, até para as pessoas entenderem, nessa parte de processado, que às vezes as pessoas vão associar o nome processado com um produto que é processado para ser colocado ali. Não, porque ele é uma proteína, né? Sim, as pessoas não entendem. Mistura isso. Mistura isso. Não, na verdade não. Tipo de processamento. É outro tipo de processamento. Ele é mais natural e ele é mais... A ideia dele é fazer mais o conteúdo proteico, né? Sim. E o maior vilão, vamos dizer que eu não posso falar o nome, mas o maior vilão é o refrigerante que tem cor. Sim. Que tanto uma cor, sódio também. Tanto uma cor quanto a outra. Porque aí para colorir ele tem que ter muita substância. E a questão até que o Gustavo falou do sódio. Não é tão... O sódio para câncer de estômago. Mas o sódio que vem no refrigerante é baixo. Não, ele tem bastante sódio. Tem bastante. Tem bastante sódio e ele tem bastante açúcar. E ele tem bastante acidiculante, conservante e corante. Então ele é um exemplo básico. Outro exemplo básico é a salsicha. Nossa, eu gosto. A salsicha é outra. Que ela tem muito corante e conservante. Né? Ainda mais a forma que ela é processada. O jeito dela, cara. Você agora, assistir como é que é feito. Outras coisas também, como a batata doce, o abacate. Né? Então vamos pensar na fruta. A fruta ela tem muita frutose.
Mas você pode fazer... A dieta, no geral, ela tem que ter menos caloria, né? Mas você pode usar a fruta como caloria, mas uma fruta pouco calórica. Sim. Então, o morango é pouco calórico, o abacate, né? Se você quer fazer uma substituição no almoço, a batata doce é uma coisa legal, né? Você vê, a gente estava conversando antes com a sua esposa e falando, né, de hábitos quando a gente era novo. Minha mãe, eu como gordinho, como de tudo, ela fazia abacate com açúcar. Aí eu comia arroz, feijão, com a banana frita no açúcar, com a carne e sobremesa o abacate com açúcar. Então, assim... Caraca. Gente, você morava na minha casa. Sim, também. Ela já é irmão, mano. Nossa, era uma delícia. Tinha limãozinho também no abacate. Limão, açúcar, abacate. Você vê, muito açúcar, né? Pra caramba. Então, mas nessa época, uma vamos dizer... delícia, banana frita com açúcar. Mas vamos pensar... Fica aquele melaço. Mas vamos pensar que quantos anos você tinha? 10. Então, 12, 13. Vamos pensar no gasto calórico que você tinha naquela época. Não vale nada. Só dormir. Eu gastava mais dormindo. Não fazia... não jogava futebol? Brincava. Sim. Brincava, né? Porque a criança de 10 anos, ela brinca o dia inteiro. Né? Jogar videogame. Isso. Então, mais brincava. Mas eu comia, hein? Não jogava futebol, essas coisas? Jogava, né? Chegava em casa, eu era uma penca de banana e um saco de açúcar. Vou estar com mais fome ainda. Aí que descontar. Cara, se você pensar hoje, né? Então, se você pensar hoje que tem o gastroenterologista, que tem o nutricionista, né? Que tem as academias, né? Se você pensar como a coisa evoluiu e tem evoluído, né? Tem até os shakes agora hoje. Sim. E o senhor acha que fica... Desculpa te cortando, mas na questão dessa prevenção de câncer de cólon, seria a alimentação o principal? O principal é a alimentação. E o segundo item é o exame da colonoscopia no momento adequado. Agora, por que ainda não é tão divulgado, e por que eu estou falando aqui no canal, né? Sim. Que a gente pode passar para outras pessoas, pode replicar para outras pessoas, é uma coisa que eu não consigo entender muito. Porque porque não tem tanta divulgação da colonoscopia como prevenção do câncer coloretal. E você vê às vezes pessoas, como eu encontrei esses dias um juiz, e ele quer fazer um podcast também, mas ele estava um pouco debilitado, um juiz de 67 anos. Se quiser, a gente pode ir lá, né, Gustavo? Essa questão. Eu liguei para ele esses dias, ele estava um pouco ainda debilitado, eu fiquei de ligar de novo. Mas, enfim, ele ia em alguns médicos, mas ele nunca foi recomendado que ele fizesse uma colonoscopia. Quando ele fez aos 67 anos, ele já descobriu um câncer coloretal. E aí ele fez a cirurgia e quimioterapia. Então, você imagina... que você fazendo aos 45, no máximo ali aos 50 anos, você previne mais de 60% do câncer coloretal. E aí já você imagina o sofrimento que você está prevenindo nessas pessoas. Eu tenho lá no meu consultório, de um ano para cá, eu tenho guardado o número de tumores precoces que eu tiro no intestino por colonoscopia, com margens cirúrgicas livres. Uma pilha que você faz na hora certa, na indicação certa. Tem 40 anos de histórico familiar. Você passa o aparelho, às vezes tem lá uma lesão, mas é uma lesão ainda curativa através... chegou nem perto. Ele estava na transformação, só que você consegue retirar com margens livres. Sem quimioterapia, sem rádio, sem nada. Ele volta com 3 meses, faz um retorno, tem a cicatriz no local, ele está curado. Falando nisso, é verdade, faz sentido. Eu perdi um amigo lutador ele até lutou num UFC desses brasileiros aí, tipo assim, em 2002, não, câncer assim. Câncer de intestino.
E um amigo advogado também. Quantos anos, você lembra? O lutador tinha 39. 40 anos. Nossa. E o advogado, amigo meu, de Tupã, 48, 47. E é uma coisa que a gente tem visto. A idade está... Antes a gente falava 50, médico, 45. Agora a gente fala 45, 40. Aí ontem eu fiz uma moça de 37 anos, já com uma lesão no cérebro, grande, mas que foi possível a ressecção. 37 anos. Caramba! E essa tinha histórico familiar ou não? Sem histórico familiar. Nossa, ela teve uma mudança. Ela teve uma mudança no hábito intestinal, tudo. Falei, vamos fazer uma colonoscopia. Fez a colonoscopia, lesão. Então, a gente tem que divulgar, porque o benefício para a sociedade é muito. Não, e o benefício para o indivíduo é muito grande quando você faz a prevenção. E além de fazer a prevenção da endoscopia e da colonoscopia, eu pergunto para ele, você tem ido olhar a sua próstata? Então, isso que eu pergunto, já pode fazer junto? Oi? Já pode analisar próstata junto? Não. Porque pra gente que não sabe, tá tudo ali perto, né? Não, aí ele vai no... Mas tá falando de um jeito. Aí ele vai no urologista. Já que vai fazer a rotatória, passa por ali. Dá uma seta. Já que você tá passando na rotatória... Vai pro acostamento. Já que você vai passando na frente na rotatória, já vai... Lembrando que o exame hoje é feito com auxílio do anestesista, não é uma anestesia, é uma sedação profunda. Então ele é feito com auxílio do anestesista e em sedação profunda. A rotatória foi boa. Já que está passando na rotatória, né? Mas então a gente, além disso, você tem médico urologista? Já foi? Você tem cardiologista? Faz a prevenção? Faz seus exames de colesterol? Então isso ideal é com que idade? Você falou assim, você tem que fazer hoje, 40 anos. O mais recomendado que seria? O mais recomendado... Olha, eles estão falando hoje em você fazer a primeira endoscopia alta, porque hoje a gente sabe que a principal causa de câncer de estômago é uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Então hoje nos Estados Unidos eles estão propagando. E essa bactéria, na maioria das vezes, você pega na fase oral da criança. Ela põe a mão no chão e chupa o dedo. É ali que ele pega, a maioria das vezes. Então, hoje eles recomendam que a primeira endoscopia você faça aos 18 anos de idade. Porque 96% dos tumores gástricos estão relacionados à bactéria. Vai morrer gente pra então, se você matar a bactéria, você está prevenindo 96% dos cânceres gástricos. Entendi. Se você faz lá aos 50, essa bactéria viveu em você desde dos 5 até os 50. Cara, quanto que evoluiu já? Então a tendência é que você vá no médico quanto antes. Então ele vai começar na adolescência no médico, 18, 20 anos. Ali ele começa os primeiros exames. O pai e a mãe tem o colesterol alto, dele já está limítrofe. Então, quanto antes, melhor, né? A prevenção na medicina é o melhor caminho. É que o pessoal tem medo, né? De que falam que é igual levar o carro no mecânico. Não, mas não é. Você tem que levar o carro novo no mecânico. Carro zero na primeira revisão, na segunda revisão. Não perder as revisões, né? Não perder as revisões enquanto o carro está zero. Esse que é o segredo. Porque hoje, o que você escuta o cara morrer hoje? Câncer, infarto, próstata, mama e derrame cerebral. É isso. E câncer de intestino. São tudo coisas que dariam para evitáveis. Tá fazendo a revisão. Se estivesse consultando antes, pegasse desde o começo, ajudaria a prevenir e evitar um problema para gravar. E dentro disso tudo, para que ele procure tudo isso, ele tem que ter saúde mental. E ele tem que estar fazendo a prática de atividade física. Para que não isso e não se ele estiver fazendo muita atividade física, ele tem que suplementar, senão ele vai ter rendimento. Entendi. Uma coisa é uma corrente. É um elo. Exatamente.
que são os médicos que eles falam hoje, esqueci o termo, mas ele tenta olhar de uma maneira mais geral, né? Então ele faz a prevenção de uma maneira mais geral, porque é uma corrente. É por isso que essas clínicas têm crescido, né? Tipo, numa clínica tem tudo, né? Isso. Clínica séria, tá? Porque hoje a gente vê muita clínica aqui. Integrativa. Medicina integrativa. Mas aí você tem... Porque clínicas sérias é difícil, né? Mas tem mais em São Paulo, esses centros médicos, esses outros. Então, mas você vê hoje a cidade que Presidente Prudente cresceu, sem estatística agora do ano passado, Presidente Prudente cresceu 30 mil habitantes, né? Você vê que quantos prédios a gente tinha 20 anos atrás e quantos tem agora. Quantos condomínios, né? Então a medicina, você vê hoje, aqui já é um centro médico, né? Já tem. Com várias especialidades. Hoje, se você vier aqui, você marca com um, com outro, ou seja, tem vários aqui no mesmo local. E é uma tendência, né? É uma tendência de que essas pessoas se unam para fechar todo esse elo e esse doente no mesmo local fazer toda a sua prevenção, né? Ah, mas de quanto em quanto tempo, doutor? Se eu for jovem, uma vez por ano. Uma vez por ano. E como eu lembro? Reserva uma semana no mês do seu aniversário. Você vai estar vivo de novo todo ano. É fácil de lembrar. Mas é verdade. É verdade. Então você começou cedo, lá você fez seu primeiro colesterol, triglicérides, diabetes, pré-diabetes, aos 20 anos, 21, 22, 23, você tem todo o seu histórico. Sim. Aí mais lá pra frente eu vou começar a te pedir um ultrassom de abdômen, você vai ver se tem gordura no fígado ou não, e aí você vem com todo o seu histórico e a necessidade do tratamento. Para quem não tem plano de saúde. A tendência da longevidade vai ser muito maior. A conexão disso tudo aí, envolve lá na frente, né? Até para quem não tem plano, né? Porque quando você marca uma consulta, um exame, para quem não tem plano, demora-se muito, eu acredito. Muito. Né? Então, se a pessoa se programar, seria mais interessante ainda. Mais ainda. Porque se for constatado uma emergência, aí é acelerado o processo de... Não tão, mas já é acelerado, né? Exato. Para de remoção de tumores, essas coisas. Né? Essas coisas todas aí. Só o fato de não estar gravado, da pessoa não deixar sempre para depois e ver só na hora, né, doutor? Sabe, só na hora do SUS, aconteceu alguma coisa e aí que descobriu, você está prevenindo antes e está menor a situação, onde assim, tá ali, mas tá menos agravado, muito mais prático você cuidar e salvar, né? E a gente vê os dois pilares no consultório. O primeiro pilar do cidadão que faz todo o acompanhamento e tal. Às vezes faz um Doppler de carótida, aparece um pouquinho de colesterol, e ele começa a tratar. E aquele que vai no meu consultório com 60 anos, com desconforto aqui, assim, desconforto, parece que meu fígado está inchado, eu pedi ultrassom, eu já vi que era um fígado cardíaco, sofrendo por conta do coração. Você precisa de um cardiologista urgente. Nossa, eu nunca esqueci. E ele, 60 anos de idade, ele nunca tinha ido no cardiologista. Quando ele fez os exames, ele já tinha infartado 2 vezes. Cara... Então o que ele mais gostava de fazer, que era jogar futebol, ele jogava futebol comigo, né? Caramba! Não pode fazer mais. Ou seja, estava no limite, ele estava no limite então, hein? Ele estava no limite e ele estava jogando. Só que numa dessas ele passou mal. Fernando, você não me encaixa lá que eu preciso do seu consultório com um problema aqui, ó. Eu sinto um peso aqui. E você falar que ele tinha contato com você, né? Próximo a você ali. Exato. Com certeza já estou você falar de alguma coisa ali. Nunca fez um exame de colesterol. Exame de colesterol, 60 anos. 60 anos. Isso e provavelmente tem informação, né? A pessoa não é um desinformado, não, exatamente. Esse tipo de coisa, né? Informação. Rapaz, o doutor vai falando, vai dando negócio na gente, fala, gente, só tem que ver isso aí, bicho. Na minha cabeça você já fica apavorado, você fala, cara, não, tem que... Então, mas não é a questão de ficar apavorado, né? É o contrário, que é assim, é como você falou, eu não vou porque vai achar uma coisa no carro velho. Não, você não tem nada e você vai fazer esse histórico ao longo da sua vida, buscando o quê? A longevidade. Sim. Unida à prática de atividade física, né? Para ter um acompanhamento de uma rotina. Estudos, né? Que o senhor, exatamente. Você vê, eu acho que antigamente o senhor não indicaria um suplemento
ou um nutricionista, você tinha que resolver tudo ali, né? Tudo o senhor ali. Hoje é mais integrado. Mas esse profissional, alguns anos atrás, a gente tinha uma dificuldade maior de um profissional um pouco mais capacitado, talvez. Sim. Porque a nutrição não é um negócio simples. Que teve um boom há uns anos atrás, né? Eu acho que pós-pandemia aí, né? Eu acho que começou a vir um pessoal mais qualificado nesse sentido. Eu até falo em nome da Marcela até. Na pandemia aumentou a concorrência, vamos dizer assim. Isso, as pessoas começaram a se qualificar melhor. E aí ela precisou correr atrás. Se tiver uma próxima pandemia, eu quero estar melhor, mais forte, mais nutrido. E casos diferentes, casos que eu nunca tinha visto, amigos meus também que são profissionais da área, começaram a ter que estudar mais e buscar mais. Não é só passar de frango e batata doce. Exatamente. Vai lá, não é só uma dieta. O cara tem 3 trabalhos, ele sai de lá com 3 dietas. A rotina do cara é diferente, tem que ser. E outra coisa, às vezes ele faz um retorno daqui a 3 meses e tem novas mudanças. Exatamente. Já vai com um monte de exame, uma bateria de exame. Aquilo. Faz exames de rotina, né? Coloca o que está faltando, né? Então ele mudou, essa coisa mudou muito, né? Comparado o pessoal antes da pandemia para depois da pandemia, principalmente, o doutor percebe assim, antes, pelo menos da pandemia, tinha muito problema de tal coisa, que hoje, depois da pandemia, já não aconteceu mais, ou agravou muito alguma coisa específica pós-pandemia, ou antes ali, comparando, né? Antes e pós. O que o doutor percebeu assim, que isso mudou muito? Doenças. Algo que tenha sumido ou algo que tenha acentuado? Pode ter acentuado alguma coisa mais. Tem assumido nem tanto. Mas mais aparecido, né? Mas que tem acentuado são as doenças cardiovasculares. Tem a ver com vacina ou não? É mito isso? Parece que sim. Você que a gente te colocou numa saia justa agora. Não, parece que sim. Tem estudos mostrando aí que sim, mas que aumentou muito. Foi uma doença que eu, inclusive, tive, né? Que foi a trombose. Trombose, sim. As tromboses aumentaram muito. Olha só. Doenças do aparelho digestório. Então, colites, diarreia crônica, pós-Covid, né? Pós-contaminação por Covid. Hoje tem capítulos de livros aí só sobre doenças gastrointestinais relacionadas ao Covid, né? As mais importantes são as disbioses intestinais, porque o indivíduo acabou tendo que tomar um antibiótico, coisa, então, alteração da flora, diarreias crônicas, alterações do esôfago, refluxo, alterações ligadas às tromboses. Eu tive uma trombose. Não é fácil o tratamento. Dói muito. A minha foi no pé. No pé e na tibial, né? Se não trata, morre. Se você não trata, tem o risco de ela soltar algum êmbolo, né? Aí ele vem pro coração e do coração ele pode ir, inclusive, pro sistema nervoso central, né? E aí pode ter problema. A minha trombose não foi uma trombose grave, mas eu tive. Não sei se eu tive Covid, vacinei 2 vezes e tive a trombose. Acho que a vida nossa... Parece que as doenças cardiovasculares, né? Principalmente o infarto. Isso aumentou muito. Faltando. A gente ouviu falar mesmo, eu perguntando ao doutor por dúvida mesmo, mas realmente depois da pandemia, tem muita gente que fala, a gente até comentou vários episódios já falando disso já. Algumas pessoas, elas mesmo sentiram que eu mudei. Antes eu não sentia isso, hoje eu sinto. Antes eu não cuidava de tal coisa, hoje eu estou tendo que cuidar porque aconteceu tal coisa. Depois da pandemia ou depois da vacina, eu comecei a sentir tal coisa. Serviu para dar um start, né, nas pessoas. Eu acho que foram 2, né? Primeiro, uma procura maior pelos médicos, né? Uma procura maior pelo psiquiatra, porque envolveu muita questão emocional, né? Demais. E o segundo boom foi o boom econômico, né? Porque aquele cara que só juntava dinheiro e não morreu na pandemia,
E aí ele resolveu comprar um carro, fazer uma viagem. Não sei se vocês notaram isso. Sim. Tem um amigo que ele mexe com preparação de carro, motor, essas coisas, né? Eu falei, e aí? Como foi? Ele falou, cara, a melhor época da minha vida. O pessoal mais preparou o carro, porque tinha dinheiro guardado, tinha o carro, falei, vou morrer, vou gastar. Lancha bombou de dinheiro. Explodiu. Moto aquática. Casa em represa. Eu não morri. Tem. Eu preciso gastar esse dinheiro. Tive 3 Covid, não morri, tem um monte no banco. Ele sentiu que esse monte no banco. Que se dinheiro fosse a única coisa que importasse na vida, o cara que fosse muito rico, ele não morria, né? Não morria. Então ele falou, então vamos tirar um pouco, vamos comprar um Porsche, vamos comprar uma lancha, então coisa... Vamos gastar isso. E hoje, sendo assim, no consultório, só que a proporção não é a mesma, né? Que as pessoas não se cuidam, né? No consultório? Não, eu acredito que teve também uma vamos gastar, vamos, mas e aí? Vamos se cuidar? No consultório também teve teve uma preocupação maior assim com prevenção. Eles chegam solicitando o exame. Doutor, qual que é o motivo da consulta? Eu estou fazendo 45 anos e vim fazer minha colonoscopia. Então teve porque foi um problema de saúde, né? Então, no pós-pandemia, tem um olhar também mais especial para a saúde. As pessoas ficaram mais preocupadas por conta da pandemia, de tudo que aconteceu, e até com receio também, né? Vai que acontece alguma outra, meu corpo não está preparado. Exatamente. E aí tem toda essa mudança, né? Que a gente comentou das academias e tudo mais. Aí. Isso é muito bom pra gente, até quando eu falei com a Tati na consulta, né? Eu perguntei, a gente queria pessoas que tivessem credibilidade para falar. Eu falei, meu marido falaria. Eu falei, sério? Será que ele falaria? E ele ficou super animado, né, de falar disso. E aí você vê que como que as pessoas, não só a gente, mas como o próprio profissional, arranjou um tempinho na agenda. E é importante falar disso, né? Porque o senhor disse que o câncer está crescendo tanto. Muito. E muita coisa que não é divulgada, o doutor está falando. Não é divulgado. Tem muita coisa que não vê. Aí a gente começa a entender as coisas, né? Você quer ver uma coisa que de 2 anos para cá mudou completamente? Através de um artigo internacional que saiu com muitas pessoas, um estudo multicêntrico, que é a questão do álcool, né? A pandemia aumentou bastante também. A pandemia aumentou bastante e ele é uma das causas do aumento do câncer de colo. Tá brincando? O álcool hoje, a gente sabe que... Qualquer tipo de bebida. Qualquer tipo de bebida. O álcool, ele é cancerígeno. Nossa. Câncer de... Agora ficou bom. Esse tema é bacana. Pesado. Então é um estudo internacional, multicêntrico, publicado numa revista séria, que comparou a probabilidade de desenvolvimento do câncer do cigarro e do álcool. E eles têm a mesma... Aí, depende do consumo. A pessoa fuma e bebe e come torresmo. Então, faringe... É muito específico. Faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino, fígado. Caramba! Ele é tão cancerígeno quanto o cigarro. Lembra aquela história? Não é possível. Pode. Paga pra ver, então, pra ver. Vamos achar um jeito. Mas só numa quantidade. Sabe onde você vai achar simples? No Google. Só isso. No chat, no Google, você vai achar lá, porque mudou e já está aparecendo nas redes. Atualizado. Já está atualizado. Então, não tinha a história de tomar um cálice de vinho por dia para o coração. Matou. Quanto menos você utilizar a bebida alcoólica, menor a sua chance de desenvolver câncer. Inclusive o câncer coloretal. Essa foi uma notícia bombástica. Triste, né? Triste e não é divulgado. Não é divulgado. Sem falar que isso aí é fake news. Mas... Vai falar que algum profissional está sendo pago por alguém, alguma coisa do tipo. Exatamente. Exatamente. Mas se não é alguém com 20 anos, um monte de coisa falando, vai falar, o cara não vai ter. Não, e tem nas redes, né? Só você procurar nas... mas é que eu digo isso porque você é preguiçoso mesmo, o pessoal não sabe nem ler. Fala, tem chat, não sabe nem escrever. Vai saber pesquisar.
isso foi uma coisa que mudou, e a partir da pandemia o pessoal passou a beber mais, muito mais, e aumentou o risco do câncer, inclusive do câncer coloretal. Então hoje, em relação ao álcool, menos é mais. Menos é mais. Rapaz. Tem um nível de segurança. Cara. E assim, no interior, o pessoal bebe muito, né? Paeiro. Bebe muito aqui no interior. Bebida. Porque tem o futebol, depois do futebol tem a broderagem. Tem a broderagem. Né? Quarta-feira eu fui jogar futebol, que eu jogo futebol lá no São Fernando. Mas era o segundo jogo, tudo, a doutora ficou em casa, sabe? A doutora liberou. Ficou sozinha em casa, a filha viajando, ela liberou. Mas na quarta-feira eu cheguei cedo, foi em torno de 10 para meia-noite, assim, mais ou menos. Tá tranquilo. Porque depois das 11 tudo fecha. Fecha tudo. Fecha tudo, vai fazer o quê? Vai mais nada. Chegou nesse horário porque o resto tudo tava fechado, então eu tenho que voltar pra casa. Então fica ali, a gente fala que é a resenha, né? A resenha do futebol. Vai na resenha, como é que foi aquele lance e tal, e ali tem um que show. É gostoso, então aí tem o consumo da bebida alcoólica. Na quarta-feira, vamos dizer. Tá, aí tem o aniversário do amigo, aí tem o churrasco, então tem muita, aqui se você anotar, você tem muitos amigos, né, e calor, no caso, só por conta do calor já aumenta o consumo. Você pode estar na sombra, tá abafado, vou tomar um para refrescar. Cerveja. Se o senhor estivesse em São Paulo, não teria isso provavelmente. Em São Paulo o consumo é menor, né? Porque você ia estar trabalhando, você ia jogar não, ia poder dirigir, bebeu, pronto, aí já não deve. Já diminui, né? Mas então fica o recado. Vamos deixar então na descrição desse vídeo aqui, vai ter o link falando desse estudo para comprovar também. O pessoal tá falando, mas isso aí é achismo, não. Isso aí eu vou continuar bebendo, não vou, vamos publicar, vamos colocar na... aí a gente coloca o Instagram dele ali. Isso. Doutor, vamos lá. Agora, Marco, eu vou entrar num assunto aqui, não sei, porque quando ele falou da cerveja aqui agora, já pegou de susto já. Já tem minha tornozela. Já tem uma pancada aqui agora no peito já, que já, ele nos dois sentidos. Mas vamos tacar o... Tá bem dolorido aí, mas vamos cavar um pouquinho mais fundo a cova? O que você acha? Pode ser? Se não for eu que for falar... Vamos jogar. Se não for eu que for falar... Se não for nas suas costas, né, Marco? Mas... Vamos entrar no momento polêmico então da entrevista. Vamos. Se a gente for falar aqui, falar duas coisas aqui, doutor. Primeiro, inclusive divulgando isso aqui já. A Tati toma. Eu tomo, Marcão toma esse aqui. Esse aqui é saborosíssimo, esse aqui. Tem lá na NutriPoint. Eu tomo também, viu? Também desse aqui? Nossa, esse aqui é muito... Eu voltei a fazer academia porque eu tô com sobrepeso e tal. É um complemento ótimo para você tomar desse daqui, o whey. Queria que o senhor falasse de whey. Só que, além de whey, da questão, por que eu quero falar desse assunto aqui? Porque tem muita gente que tem a questão, tem que seguir uma alimentação saudável, tudo certinho. Aí o nutricionista passa para eu comer tal coisa, só que eu não consigo comer, aí eu não consigo chegar. Eu vou suplementar. Mas suplemento que de falar que é ruim, você não pode colocar. Porque não sei o que é cancerígeno, que envolve muita coisa. É um assunto. E um outro, que a gente já cola junto, já é a medicina integrativa. Saúde integrativa. Eu vou me calar. Então, deixa o pau torar. O que acontece com o whey, né, com a proteína? A gente tem que ter um consumo. Se você pensa na longevidade, não tem como fugir da academia. Ponto. Claro. 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, vai melhorar a sua saúde física e mental. 50 minutinhos. Correto? 50 minutos, né? Fazer um treino. Às vezes não é um treino nem para ganhar muita musculatura, mas para manter a musculatura, o tônus muscular, fazer um bom alongamento. Agora, para fazer isso 4, 5 vezes por semana, você vai ter um gasto proteico muito alto, que muitas vezes você não vai conseguir só com a ingesta de proteína animal em casa. Sim. Então, qual que é a solução? A solução é a suplementação. Complementar isso. Complementar com o whey. O whey, o que acontece com o whey? Se você conversar com um endocrinologista, e eu tenho um amigo que é bastante conhecido em endocrinologia, a gente conversa muito. Fernando, vários trabalhos mostram que ele é efetivo e seguro. Sim. Então,
Porque nesse momento você conversa com quem? Você conversa com pessoas como eu, que tem muitos anos de experiência, muitos casos e pouca ou nenhuma relação com coisas comerciais. Exatamente. Marcas de suplemento, lojistas. Então, doutor, pergunto eu para ele quando eu voltei agora para a academia, posso suplementar com whey, Fernando? Pode. É necessário, academia mais ainda, e você vai aumentar a sua longevidade. Então, para tratamento de câncer, essas coisas é usado também, né? Também. Suplementa também. Tem bastante procura por isso. Tem. Que tem muita gente que não consegue se alimentar, às vezes, durante o processo. E uma forma de suplementar ele, porque é líquido, né? Pelo formato que está conseguindo, está consumindo ele. E por conta do consumo da própria proteína diretamente, né? Isso. Eu não sei se era só, é só uma dúvida minha. Existe o whey enteral na veia? Diretamente na veia? Como eu não trabalho com eu acho que mais com pacientes internados. Eu sei que tem medicação, vitamina, mas o whey em si acho que não tem. E nesse formato? Eu acho que nesse formato não, mas eu acredito que existem. No tempo que eu trabalhei em UTI, existiam sim as dietas hiperproteicas. Sim. Existem dietas hiperproteicas, mas acho que não nesse formato, né? Sim, esse formato é mais para que você tenha o uso oral, a facilidade, né, da realização, o uso oral e o pré-treino, né? Tem alguma restrição, Doutor? Nesse caso aqui, geralmente pessoas que têm isso, ou passa por tal coisa, não deve consumir. Tem alguma? Que poderia ser uma restrição? Normalmente ele passa por uma avaliação, ou pelo médico, pelo gastro, ou pelo nutricionista, vai fazer os exames. Se ele tem uma alteração renal importante, uma alteração hepática importante, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas se ele tem uma saúde boa, os exames estão em ordem, checado, sem problema. Principalmente, mais ainda, se ele tiver um acompanhamento médico ou com a nutricionista, um acompanhamento adequado, sem problema. Pelo contrário, vai aumentar a longevidade dele. Sim, tanto que a gente está falando nem de. Não é porque está no canal da NutriPoint que está falando para vender a ideia, não, vai lá, compra e regaça. Não é isso, a gente está falando pelo benefício da saúde que isso vai trazer. E utilizado de maneira séria, né? Com acompanhamento nutricional. Não é para vender milhões, é o certo. Fazer o correto, né? A gente não, isso, exatamente, não é para vender milhões. É para. A gente ganha dinheiro, mas a gente também promove o bem, né? Sim. Esse que acho que eu atendo o meu consultório, ganho meu dinheiro honestamente, mas não vendo ilusão, né? Não vendo ilusão, não vendo Decadurabolin, né? Sim. Não vendo ciclo de anabolizante, que hoje a gente vê na academia que eu vou, rapaz, eles vêm perguntar para mim o que eu acho. Então tem gente em 2000 em 2025 ainda tem gente fazendo ciclo de anabolizante em academia. Direto na Dá para acreditar ou não? Caraca. E prescrito por médico. Ah, tá. E prescrito. E aí a gente vamos entrar na medicina integrativa, no nutrólogo e tal. Então, o que acontece? Eu acho que como qualquer outra área da medicina, tem pessoas sérias, né? Aliás, como qualquer profissão, né? Sim. Tem pessoas sérias, né? E tem coisas que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Principalmente com GH, hormônio de crescimento, com esses ciclos de anabolizantes, né? Sim. Precisa tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que precisa ter mais de uma opinião. Se você vai no nutrólogo, ele vai te pedir uma série de exames. E se você tem alguma coisa um pouco alterada, uma pré-diabetes, alguma coisa, procura também mais uma opinião. Vai num endocrinologista. Para ter uma ideia, realmente até onde aquilo é necessário. É necessário. Né? Existe alguma especialização para esse médico nutriologista? Existe. Ele se especializa. Em torno de 2, 3 anos ele se especializa em nutrologia. Mas não é o que a gente acaba vendo, né?
Porque às vezes os médicos fazem cursos de 1 mês, 2 meses. Isso é uma maneira de... Isso é uma coisa fácil de você ver, né? Na página... Normalmente eles têm página no Instagram. Na página no Instagram, se ele tiver o RQE, ele vai estar escrito embaixo do nome dele, vai ter a especificação dele. Vou fazer uma verificação dele ali para... Entendi. O que seria esse? Esse RQE é o registro dele na Associação Médica Brasileira. Entendi. Então, se ele for só um curso rápido de nutrologia, não vai ter Ele nada. não tem direito a receber o RQE. Entendi. Então, provavelmente, a pessoa que faz essa especialização de 2, 3 anos, como o senhor fez... Na verdade, eu tenho 3, né? Sim, mas a pessoa, por exemplo... Eu divulgo 2, mas eu tenho 3. Então, seria um tratamento diferente do que esse de 1, 2 meses. É assim, vamos explicar melhor. Então, você vai entrar numa residência médica ou num curso de especialização. A primeira coisa é você entrar no Conselho Federal de Medicina e na Associação Médica Brasileira e ver se esse curso te dá o direito de provar, de depois fazer a prova do título de especialista para depois você ter o RQE, o registro. Então, muitas residências ou cursos não dão nem o direito depois de você prestar o título e ter o RQE. Então, isso é uma coisa que você já pode começar a observar. Na página dele, se ele tiver o RQE, vai ser a primeira coisa que ele vai divulgar. Claro, que é um carimbo dele lá que ele tem que colocar. Senão, ele vai colocar lá, nutrólogo. Né? Entende? Então, isso já é uma dica. Se ele fez uma residência médica qualificada, tem título de especialista, ele vai colocar lá, portador de título de especialista e o RQE número tal, tal, tal. Aí ele tem o aval do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Então isso já fica de dica aí pro pessoal que está assistindo. Isso é importante. Ele vai colocar porque é uma conquista. Exatamente, é uma conquista, isso, né? É uma conquista. Então, se você procura um profissional que ele é qualificado e tem o RQE, já melhorou um pouco. Agora, se ele te propõe alguma coisa e você tem mais uma opinião, também já é mais interessante. Né? Então, fica a dica aí para quem gosta de medicina integrativa e quem gosta de nutrólogo, né, de procurar a formação e procurar, depois da consulta, outras informações. Olha só. E aí eu vou poder entender. Se ele tem uma conquista. Se tem uma conquista, é um cara indicado. Se não tem, só vai ter um complemento ali de informação. Só vai ter um complemento. Isso é algo assim que eu vou acabar falando que vai dar algumas coisas também. Mas quem faz tudo, não faz nada. Então você vai em alguém, um mecânico, ele mexe no carro inteiro e sabe de tudo, da parte elétrica, ele não é bom em tudo. É um pouco mais complicado. Agora, um médico que faz tudo, de cabo a rabo, que ele trata da unha do pé até hormônio. Então é um pouco mais difícil. Então é algo que a gente tem que... Por isso que precisa observar se esse profissional realmente é extremamente qualificado, né? Até onde verificar ele para entender. Tem tido recorrência no seu consultório de rebote desses pacientes, dessas pessoas não qualificadas? Você sabe que, voltando a esse amigo que é extremamente qualificado, aí, endocrinologista, formado na Unesp de Botucatu, hoje ele está na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele é membro, diretor lá. Esse paciente ele chega mais para ele. Ou seja, macaco velho, né? Não, porque ele a parte... ele já vê, né? Porque o mais complicado de tudo isso é a parte hormonal. Sim. Né? Então, quando desequilibra o hormônio, a tireoide, a testosterona, o estrogênio, a progesterona, ou quando ele ciclou porque o que ele recebe no ciclo? Ele recebe testosterona. Sim. Né? Aí ele pode... Quando termina o ciclo, cair muita testosterona e o organismo para de produzir. Aí ele tem que ir no endócrino. Então, normalmente, o rebote desse paciente de nutrólogo em medicina integrativa é no endocrinologista. E tem que crescer. E aí... E no fígado também. E aí, para mim, lá ele vai com problemas de estômago, porque às vezes ele ingere uma quantidade muito grande de suplementação,
né? E problemas no fígado, alterações de enzimas hepáticas. Então, mas só para a gente reforçar de novo, para não criar polêmica, existem, assim como em todas as outras profissões, profissionais qualificados, né, mais qualificados e menos qualificados. Sim. Nós estamos dando nomes aqui. Né? Cabe também a quem busca o profissional, além de buscar o RQE, o título de especialista, conversar com outras pessoas, né, que passaram por um atendimento, né? Nada melhor que o boca a boca, né? É o normal, né? Quanto tempo esse profissional está em atividade, quantas pessoas ele atendeu, né? Ter uma boa indicação. Ninguém vai acertar tudo também. Não, mas né? de cara. Às vezes tirar uma dúvida sua, né? Assim, chegar até você e falar, doutor, eu queria ir, o senhor indica alguém? Tem alguém de sua confiança? Não, e também às vezes uma pessoa ou outra não deu certo para 1, 2, 3 pessoas. Normal acontecer. Todo mundo, eu tenho também meu dia, já tive meu dia ruim. Sim. Né? Você não vai acertar para todo mundo. Sim. Mas se você conversar com várias pessoas e todas têm boas indicações, ou é fácil um bom indicativo. Processo. Não sei. Agora está mais difícil, né? Porque agora tem a lei de proteção, né? De dados. Porque senão tá fácil. Porque antigamente você entrava no Jus Brasil lá e vinha um monte de coisa. Não sabia. Não exibe mais publicamente. Eles estão começando a travar. Porque tá bonito. Não, antes era uma terra sem lei, agora mudou algumas coisas aí. Mas tem locais ainda que você consegue procurar, né? Dá uma pesquisadinha antes. Dá uma pesquisadinha também. Mas eu acho que pessoas que passaram por lá, o atendimento, o benefício que ela teve ou não, né? O cliente contando para você, eu acho que Sim, mas nada mais que isso, né? Vou usar um exemplo aqui, Marcão. Só um exemplo. Tá. Lembrando, estou fazendo um exemplo. Não é real. Estou colocando isso. Vou colocar um exemplo do doutor aconselhado. Vamos lá. Falando com o doutor, e eu conversei com amiguinhos na rua, e esses amiguinhos na rua, mano, você tem que ciclar, cara. Você tem que tomar tal coisa. Você tem que usar tal coisa, porque isso aqui é bom. O que o fulano usou, bombou. O maluco tá monstro. Você tem que tomar, cara. Então acho que eu vou tomar também. Aí o cara toma por si só, por quê? Porque ele sabe que o coleguinha lá não sei da onde vende a paradinha, ele vai lá e começa a usar. Até onde isso vai dar certo ou vai dar ruim. Tem um lado que ele está fazendo por si só. E tem um outro lado que fala assim, não, quero fazer, mas se eu for fazer, quero ter um acompanhamento para isso. Ou ele fazendo por si só, que já vai dar ruim porque ele está fazendo por si só, e tem um outro lado que ele vai fazer com acompanhamento. Mesmo com acompanhamento, ainda tem o lado de que... Porque o cara quer fazer de forma estática só. De estética, né? Na verdade. Esteticamente, né, ele quer fazer. Ele não quer fazer porque aconteceu alguma coisa na saúde dele. Ele quer fazer porque ele viu que o fulano tá bombadão e ele quer tomar pra ficar legal. E um fez com, o outro fez sem. E o outro fez sem. Isso. E aí? Como é que fica esse exemplo dos dois? Aí eu vou te dar um outro exemplo. Um paciente que me procurou, porque a mãe é paciente, o pai é paciente, a filha é paciente, médico da família. Doutor, eu vim como médico da família, porque eu sei que o senhor também entende da parte de clínica médica, e eu fiz um ciclo de 3 meses para fazer academia, me senti um meninão, um monstro. A articulação melhorou, não tive dor, comecei a dormir bem, aumentou a musculatura, aumentou o desejo sexual. Top. Imparável. Negócio assim, virei uma máquina. Idade, 35 anos. Falei, mas por que você está me procurando? Falei, porque eu fiquei meio receoso de fazer mais um ciclo, então eu parei no primeiro ciclo, só que eu percebi que eu perdi muita massa muito rapidamente e eu estou agora com uma disfunção sexual. Faz o seguinte, faz esse exame aqui para mim, dosa a sua testosterona e volta aqui. Quando você ejeta a testosterona, você para de produzir testosterona. Quando você termina o ciclo, o seu organismo pode voltar a produzir em pouca quantidade, em média quantidade ou na quantidade normal. O que aconteceu com ele? Ele quase zerou. Com a moça. Nossa.
Eu já passei por isso também. Qual que é o... Mas você? Faz muito tempo que eu não tinha informação, nada, tomei e parei. Você tomou? 60 de texto. E aí? 60 de testosterona. Qual que é o normal? O normal é em torno de 400, 500, até 800. Aí, 60? O cara que aplica, ele vai para 2.000, pra você ter uma ideia. Nossa Senhora! O nosso ali em torno de 400, depende da idade, né? Mas vamos dizer, um adulto jovem, 400, 800, o cara aplica vai para 2.000. Você passou por isso? Sim. Aí você fica 60. 62 para ser. Aí você... Aí foi no médico, passou medicamento, essas coisas, foi melhorando. Voltou? Voltou uns 580, foi 550, bom. Foi bom. Só que eu indiquei esse colega endócrino, ele foi, passou as medicações, mas... Não voltou. Não voltou. Aí tem que fazer uso do resto da vida, né? Aí ele tem que fazer o uso do resto da vida. Nossa, cara. Que louco isso. Então isso é mais uma informação para quem está assistindo, né? Ele fez por si só, não teve acompanhamento, não teve nada. Esse fez com médico. É o que fez com o médico. Tem que aceitar os riscos, vamos dizer. Mas aí ele fez com médico. Mesmo assim. Porque tem médico na nossa cidade fazendo. Pois é. Tem médico fazendo. Porque eu faço academia e eles vêm me perguntar. E eles me falam, doutor, foi prescrito pelo médico, tá? Tô tendo acompanhamento médico. Escrito cara. É que hoje ficou muito comum, né? Fazer reposição. É o termo usado, né? E repõe. Fazer reposição. Fazer reposição. E são preços exorbitantes que algumas pessoas cobram. Por quererem essa segurança do médico passando. Tem amigos meus que tomam uma Durateston na farmácia, hoje, R$50. No consultório médico de uma medicina integrativa é R$300. Isso. Qual que é a diferença? Nenhuma. Só que a pessoa busca a segurança, ela quer estar assistida, né? O preço não está no produto, está na segurança e na assistência do médico. Mas riscos existem. Né? Riscos existem. Tumor de próstata e por aí vai. Não é porque está tomando com o médico que vai ser isento. Exatamente. Cara, que risco gigante. Olha até onde compensa isso, velho. Caramba. Não, o que compensa é o treino saudável e a suplementação saudável, nutricional e é isso, né? É simples. É quadrado, né? Comida e suplemento. É simples. Comida e suplemento. É isso aí. De preferência receitado pelo médico e pelo nutricionista. Né? Cada assunto bombástico, hein? Bom, e principalmente esse, né? Esse é bomba mesmo. Esse assunto é bomba mesmo. Esse é bombástico. Álcool. Lacrou. Álcool. Caraca. O duro deve ser o cara que ainda usa bomba e bebe, né? E fuma. E olha. E fuma cigarro eletrônico. Os vapor. E usa droga. Como é que chama? Nossa, mas essa pessoa também... Cara, é o que mais tem. Que pessoa, cara. Você sabe que falando nisso, ontem eu fui num aniversário aí da velha guarda aí. Pessoal de 50, eu tenho 52. 56, e a gente foi lembrando do pessoal, sabe? Ixi. Fulano e tal, e passou os nomes. Fulano, você lembra do fulano? Não ficou um. Os caras que eram valentes, brigavam, faziam... Os heróis morreram tudo. Cocaína, briga, sabe aqueles caras? Que a mulherada ficava atrás e tal. É isso aí. Nós só falamos, mas esse aí não morreu, que o outro também morreu, infartou. Nossa Senhora. Igual uma vez fui fazer lá na chácara dos meus pais, lá, foi uma brincadeira com a molecada aqui, que a molecada gostava muito de mim, que eu fico zoando a molecada. Eu fazia uma brincadeira, meus pais não gostou muito, falaram, não pode brincar com isso aí, Gustavo. Porque eu fui brincar com eles lá, falaram, vou brincar com as crianças aqui de morto-vivo. Só que eu falei, vamos brincar de jeito diferente? Eu vou falar o nome dos parentes, vocês vão levantando. Se o parente tá vivo, levanta. Se tá morto, abaixa. Vai lá, Dona Detinha. Vai lá, Dona Gina Moisés, né? Abaixa. Dona Maria Gertrudes. Não, errou. Você morreu faz isso aí, ó. Faz tempo. Não pode brigar. Isso aí morreu faz tempo.
Cara, mas eu vou te falar. Perdeu a lembrando. Os heróis estão todos mortos. Olha, cara. Até um herói que eu lembrei lá, que na época ele era amigo de um irmão, um amigo meu, que era o Asa Branca. Lembra do Asa? Sim, sim. Esse curtiu a O sucesso que fez o Asa. Nossa. Não, você vinha pra Prudente aqui, cara. Ele morreu, ele não tinha 60 anos, o Asa. Sim. O Asa Branca era um ícone aí da... Um herói da narração de rodeios, né? Descia de helicóptero e tal. É verdade. Só que ele tinha uns probleminhas lá com droga e álcool e tal. E infelizmente esse cidadão ele vive pouco. E era uma pessoa completamente do bem, né? Totalmente, só fazia mal pra ele mesmo. Essa situação, né? A pessoa fala assim, nossa, morreu uma pessoa tão boa, né? Uma pessoa tão do bem. Então o problema é que ela fazia mal pra ela. Um exemplo bom. Então é isso. Cara, de tantas histórias. Mas você vê, Marco, olha o tanto que a gente conversou aqui, o assunto passa muito rápido. Passa muito rápido. Então isso aqui que a gente falou ainda, pelo menos conversando hoje, é pouco ainda do que a gente quer conversar, né? Igual da questão da cerveja que o doutor falou. Pô, vamos deixar o artigo aqui na descrição para o pessoal acompanhar também, tá bom? Vamos deixar as redes sociais também do doutor aqui para você estar acompanhando, para o pessoal estar vendo também aqui mais informação. E eu acho, doutor, que a gente merece gravar mais conteúdos desse, viu? Falar de mais assuntos, né? Pra gente abordar mais detalhes também, porque isso aqui a gente já está aprendendo algumas coisas aqui, né, Marcos? Nossa. Mas tem mais dúvidas ainda que a gente quer falar. Não, e a população vai utilizar, né? Porque vai aprender muita coisa e vai aprender a se cuidar. Quanto antes, do mais novo, procurar um médico melhor, fazer essa curva, né? Fazer exames anuais e entender todo o processo de envelhecimento. E tendo plano de saúde ou não, é o que o senhor falou, é se programar. Se programar. Né, para se cuidar. Bem ou mal, nós temos... aniversário eu vou fazer a minha prevenção, né? A maioria do pessoal se preocupa quando ou só acontece alguma coisa. A gente deixa... algum sintoma, né? Deixar o brasileiro é assim, né? Deixa tudo pro final. Tem gente que não vai nem no último caso, cara. Fica doente em casa e fala, não quero ir no médico. Não vou. Resiste até o último momento para não ir. Quando ela vê que, cara, já não tô aguentando e alguém tem que empurrar lá pra dentro para levar no médico. Já vai infartado. Já vai ruim. E já às vezes já com câncer, aí é cirurgia, aí é sofrimento. Quimioterapia, radioterapia. Então, o que eu mais trabalho no meu consultório hoje é isso, é prevenção. Prevenção da doença / sofrimento / longevidade. É isso aí. Doutor, agradeço de novo aí. Eu que agradeço o convite. Vamos marcar mais vezes então para gravar e com a tarde também pra gente estar gravando e vindo mais aí. Então, já se inscreve no canal aí, galera, para vocês acompanharem conteúdos como esse. É isso, Marcão? É isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.